Hoje nós vamos conversar com o professor Pedro Paulo Funari. Ele é historiador, arqueólogo e participou ao longo do tempo de estudos extremamente interessantes sobre Santo Agostinho, levantamentos arqueológicos na região norte da África. E quando nós fizemos algumas pesquisas, buscando aí diferentes pesquisas sobre todo o legado do Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, e eu me deparei com o trabalho desse professor. Eu fiz contato com ele e ele prontamente se colocou à disposição de uma forma extremamente simpática. E, segundo ele, os levantamentos arqueológicos acerca da época, do tempo em que Santo Agostinho viveu, trará novas luzes, vai agregar luzes interessantes para todos que pesquisam Agostinho de Hipona. Pode ser sob a perspectiva da teologia ou da filosofia. Independentemente da perspectiva, os trabalhos e a conversa que eu vou ter com o professor, com certeza fará parte de um legado deixado por esse arqueólogo, esse historiador, professor, como eu disse, da Universidade Estadual de Campinas. Olá, estamos aqui com o professor Pedro Paulo Funari. Como vai, professor? Tudo bem? Oba, muito bom, Demerval, estar aqui com você nessa sua bela iniciativa de entrevistar pessoas sobre os temas mais variados e tornar disponível isso para os outros. Então, eu já dou os parabéns pelo canal que você tem e é uma satisfação poder bater um papo com você aqui. Obrigado. Ok, obrigado. Me fala um pouquinho sobre a sua graduação, rapidamente, o teu mestrado e o teu doutorado. Quais foram os focos? Olha, Demerval, eu sou formado em História pela USP em 77. Não, 77 eu entrei, em 80, 81. E depois eu segui no mestrado em Antropologia Cultural, doutorado em Arqueologia, e eu me tornei professor da Unesp de Assis em 1986, onde fiquei até 92, quando fui para a Unicamp, onde estou até hoje. E os temas que eu estudei no início, nesse período aí de formação que você menciona, foram basicamente de ânforas, que são vasos de cerâmica, para transportar azeite, produzidos na Espanha, na época romana, e exportados para diversos lugares, e eu estudei a exportação na Grã-Bretanha. Então, era um estudo que tinha aspectos econômicos, mas tinha aspectos também sociais e culturais, porque, naturalmente, lá na Grã-Bretanha, as pessoas não usavam azeite para comer nem para outras coisas. No entanto, os romanos, como eles dominaram a região, no século I depois de Cristo, eles levaram consigo o consumo de azeite, de vinho e de temperos. E as ânforas testemunham isso. Então, esse foi o meu, assim, o início aí. Mas, ao mesmo tempo, sempre fiz muitas incursões em outros temas. Esse era o meu tema de tese, né, de mestrado, doutorado. Mas eu, desde o início, fui para diversas áreas e, digamos assim, um pouco de tudo. Ok. Professor, o senhor tem se dedicado à história, à arqueologia e fez também um trabalho arqueológico sobre Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. E eu confesso, professor, que na minha busca, eu estou buscando aí várias visões diferentes de pesquisadores sobre o Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho. E quando eu me deparei com o teu material de pesquisa, eu não sosseguei enquanto eu não achei o senhor. Eu queria que o senhor falasse para mim, contextualizasse, ou melhor, deixasse um pouquinho claro para todos os que estão nos assistindo. Nós temos o pessoal das academias e temos também o grande público. E eu tenho como proposta no meu canal abrir as portas da Torre de Marfim. Então, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é a história para o grande público,
o que é arqueologia, como e qual é o diálogo entre a arqueologia e a história, e fizesse também para mim, para nós, para todos nós, uma leitura sob o ponto de vista histórico, arqueológico, não sei, o senhor vai nos explicar, da época em que Agostinho viveu. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Ótimo, excelente. Olha, bom, a diferença de história e arqueologia, eu acho que é bom dizer assim, de imediato, é a seguinte, é que a história, tradicionalmente, desde o século XIX, ela estava muito centrada no estudo de documentos escritos. Então, livros, publicações da época ou posteriores. Então, é basicamente informação escrita. Então, o foco da história originalmente era esse. É lógico que, com o tempo, outras fontes foram sendo incluídas, como, por exemplo, cinema, fotografia, imprensa, quadrinhos. Bom, mas, assim, digamos assim, essa é a principal característica da história, fonte escrita. E a arqueologia é uma disciplina que surgiu mais ou menos na mesma época, no século XIX, mas que ela estuda a cultura material, os objetos, as coisas. Então, por exemplo, uma caneta é estudada pela arqueologia, uma caneta antiga, né? Caneta antiga. E aí significa, Demerval, a materialidade da informação. Porque quando nós pegamos um objeto qualquer, em qualquer antigo, né, digamos, ele tem do que ele é feito, para que ele servia, como que era feito, desgaste, o que se punha dentro. Então, quer dizer, um simples copo, né? Esse aqui é um copo atual, mas um copo antigo, ele é feito de cerâmica, ele tem decoração, não tem, ele é feito no torno à mão, né? O barro é feito no torno à mão. Servia para você tomar o quê? Água ou vinho? Ou cerveja? Tudo isso, o arqueólogo vai retirar do objeto. Essa é a característica. Então, vejo que há duas coisas. Uma coisa é o copo mencionado por Santo Agostinho, que nós não sabemos a forma. Outra coisa é um copo da época de Santo Agostinho. Significa que era com esses artefatos, com essas coisas do mundo real que ele vivia. Então, essa é a contribuição da arqueologia em relação à história. Então, no caso do Santo Agostinho, eu ia dizer o seguinte, bom, acho que temos que ver a época de Santo Agostinho. Santo Agostinho viveu em 354 até 430. Essa é a vida dele. Mas, sendo essa a vida, nós temos que retornar para trás, porque a mãe, 330, a mãe nascida em 330, e mais, o nome dele já indica também que a família obteve a cidadania romana no século III, no século anterior. Então, veja que há uma densidade histórica que o personagem nasceu no determinado momento, mas nós temos que falar, no mínimo, do avô. Nós não temos muitos dados do avô, mas temos o nome, que indica que o avô, no século III, é que se tornou cidadão. Bom, e qual é a característica dessa época, Demerval? É uma passagem de um mundo que estava em paz, o Império Romano, Oriente e Ocidente unidos, todo em torno do Mediterrâneo, que foi estabelecido lá por Augusto, 31 a.C., do século I depois de Cristo, século II depois de Cristo, séculos de paz. Você tem estradas que as pessoas seguiam, podiam viajar muito em segurança, barcos também viajando, comércio, apogeu do comércio, cidades não amuralhadas, sem guerras intestinas, as guerras só fora, com quem está fora disso. Então, por exemplo, o próprio cristianismo e o Paulo de Tarso, São Paulo, só puderam existir nesse contexto, porque era um ambiente pacífico,
você tinha facilidade de viajar, de pregar. Então, quer dizer, foi isso que fez com que o cristianismo se difundisse. Bom, isso muda tudo. Quando? Muda no século III, porque no século III nós temos uma série de mudanças climáticas, mudanças sociais, em povos invasores, bárbaros, germânicos. Temos, principalmente, guerras civis. Todo o século III caracterizado por guerras civis e, portanto, apenas no finalzinho do terceiro, o início do quarto, é que nós temos a estabilidade, uma nova estabilidade, com o finalzinho de Diocleciano e, finalmente, com Constantino, em 305, a última perseguição aos cristãos. Então, também, não só as guerras civis, mas a perseguição aos cristãos. Então, esse novo mundo do século IV é um mundo já... As cidades são amuralhadas, as pessoas fugiram das cidades, foram morar no campo, o império já não funcionava tão bem, o comércio não era tão intenso. Então, esse novo mundo é o mundo do qual a família do Agostinho vai viver, quer dizer, já é um mundo bem mais dividido entre Oriente e Ocidente. Então, por exemplo, a separação que o Constantino já começa entre o Império Oriental, fala grego, Constantinopla, Bizâncio, e a parte ocidental, Roma, Milão e Ravenna, latim e grego. Até o século anterior, as pessoas da elite tinham que saber latim e grego. A partir daí, bastava, se você fosse ocidental, como era o caso do Agostinho, saber latim. Então, o que significa? Nós estamos num mundo em transformação. E aí, por isso que esse mundo, alguns chamam, Emreval, em Antiguidade Tardia, que vai do século III, IV, até não se sabe onde. Alguns diriam até o século IX, com o Carlos Magno, que foi coroado imperador no Natal do ano de 1800. De qualquer maneira, o que interessa é que é um mundo já em fragmentação, um mundo no qual a igreja se tornou oficial, quer dizer, foi permitido primeiro e depois se tornou oficial. Na época do Agostinho, ele testemunhou a passagem da proibição dos cultos pagãos. Então, é um mundo em transformação. Acho que esse é a melhor coisa que podíamos dizer. Até por causa das invasões que ele sofreu, tanto em Roma, 410, quanto depois na própria norte da África, com os vândalos, em 425. Professor, eu tenho observado que, além de debruçar as suas áreas de interesse de estudo e pesquisa sobre a história, naturalmente, o senhor é um historiador, sobre a arqueologia, o senhor debruça um olhar de pesquisador sobre a religiosidade. Faz a ponte para mim, faz a ponte para a gente entre a história, a arqueologia e a teologia.